Vamos falar sobre Vitória, Grêmio e Lucas Esteves? E sobre a tal da cláusula? Para mim é nula. Mas vamos começar pelo começo. Todo contrato desportivo tem uma cláusula chamada cláusula indenizatória. Essa cláusula prevê o valor que é devido ao clube empregador em caso de transferência do atleta. É essa cláusula, portanto, que vai determinar como termina a relação entre o clube empregador e o atleta antes que o prazo de vigência termine. Lembrando que esse vídeo é sobre um caso específico, portanto, eu estou deliberadamente ignorando outras formas de extinção de um contrato de trabalho. Bom, muito bem. Se um clube quer adquirir os direitos econômicos de um atleta, ele deve pagar a cláusula indenizatória ao clube empregador. Tanto o clube adquirente quanto o próprio atleta podem pagar essa cláusula indenizatória. Uma vez paga essa cláusula indenizatória, a relação entre clube empregador e atleta está terminada. Os efeitos do pagamento, ou seja, a quebra da relação com o clube empregador, são imediatos. Essa é a forma prevista em lei, na qual é possível encerrar o vínculo entre atleta e clube empregador antes do fim do prazo de vigência. Eu peço desculpas se parece que eu estou sendo meio repetitiva, mas é que esse ponto é fundamental para entender por que a cláusula do contrato do Vitória é nula. E o que diz essa cláusula, afinal de contas? Ela diz que, caso um clube pague a cláusula indenizatória, ao contrário do previsto em lei, o Vitória teria o chamado direito de recusa à transferência, fazendo, portanto, com que a relação entre Vitória e atleta continue. Ou seja, ainda que o clube adquirente cumpra com o que o próprio contrato estabelece para que seja extinta a relação jurídica, caso seja a vontade do Vitória, essa relação jurídica vai continuar. Essa cláusula obriga o atleta a permanecer numa relação jurídica que ele não mais quer permanecer. É uma cláusula abusiva. É uma cláusula que restringe os direitos do atleta, que contraria o equilíbrio da relação jurídica. É uma cláusula que passa por cima da cláusula indenizatória que a própria lei prevê como forma de extinção da relação jurídica. O fato de o atleta ter assinado o contrato contendo uma cláusula abusiva não significa que essa cláusula deva ser cumprida ou que ela seja válida. Cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, independentemente da assinatura do atleta. A assinatura do contrato não valida a cláusula abusiva. Bom, explicado porque a cláusula é nula, vamos às perguntas da caixinha do Instagram. Aliás, muito obrigada pelas perguntas, elas sempre me ajudam muito a montar esses vídeos. Uma pergunta muito interessante foi a seguinte: os contratos dos jogadores são homologados pela CBF para publicação no BID. Agora não vale? Bom, sim, os contratos são registrados na CBF e esse é um requisito para que o atleta esteja liberado para atuar. Mas esse registro não implica uma análise de conteúdo das cláusulas. Há uma previsão expressa sobre isso no artigo 6º, parágrafo 4º do Regulamento Nacional de Registros e Transferências. Não há análise de conteúdo. A CBF não se responsabiliza pelo conteúdo das cláusulas que estão fora do contrato padrão CBF. Outra pergunta bacana foi sobre o que acontece se essa cláusula for reconhecida como válida. Que tipo de precedente que pode abrir? Olha, se essa cláusula for considerada válida, a gente vai precisar repensar todo o nosso ordenamento jurídico desportivo, porque nós estaríamos num cenário no qual a cláusula indenizatória já não serve para extinguir o contrato, num cenário em que o atleta não tem mais autonomia da vontade. O clube vai poder segurar o atleta numa relação jurídica que ele não quer mais estar. Tem que mudar a lei, tem que mudar regulamento, tem que reinterpretar princípios. Eu não consigo vislumbrar um cenário no qual essa cláusula possa existir no ordenamento jurídico desportivo que nós temos hoje. E eu
assim, eu fiquei imaginando essa situação na prática, sabe? Quer dizer, vejam se não é viagem da minha cabeça, tá? Clube X paga a cláusula indenizatória. Clube empregador aciona a cláusula de oposição à transferência. Devolve o dinheiro. Paga 100 mil pro atleta. Ok, bom, daí tem que fazer um novo contrato com o atleta, certo? 5 minutos depois, o Clube X paga de novo a cláusula indenizatória, Clube empregador devolve o dinheiro, paga mais 100 mil pro atleta. E aí a gente vai ficando nessa roda eternamente? É viagem minha? Eu peço desculpas se for viagem, se eu perdi algum detalhe aí dessa lógica, mas enfim. Eu acho um bom momento para encerrar esse vídeo meio longo, mas caso tenha ficado aí alguma dúvida, se você quiser deixar um comentário pra gente debater, pra gente aprender junto, enfim, fica à vontade, tá bom? Obrigada, abraços.